Fala galera do YouTube, eu sou o Tom Zé, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Fale um pouco aí sobre o Vasco da Gama. Fale um pouco aí sobre o que aconteceu, sobre o que aconteceu do jogo de ontem, né, um pouco da minha opinião. E o tema principal, talvez, desse vídeo seja a SAF do Vasco, que está muito avançada. Gente, eu vou pausar aqui o vídeo para mostrar aqui na televisão, para atrapalhar o vídeo, já já eu volto. Bom, pessoal, tô aqui de volta, né? Acho que agora tá melhor porque a televisão tava, acho que tava atrapalhando o vídeo, eu acho. O Vasco ontem passou, conseguiu a classificação para o oitavo de final da Copa do Brasil. O Fluminense também classificado, o Internacional classificado. Tivemos outros times, o Palmeiras classificado com muita tranquilidade. Conseguiu classificar, o Atlético Mineiro passou do sufoco, dos pênaltis, passou o Ceará. O Emo acabou eliminando o Bahia, ué. Ontem o jogo 2-1, o Bahia acabou passando, perdão, o Emo acabou passando. E o Vasco, que parecia que ia ser um jogo tranquilo, o Vasco abriu 2-0 do primeiro tempo, um gol do pênalti, abriu um gol também, um gol de pênalti, depois fez o segundo, do tempo normal, fez o segundo gol, acabou tomando um gol do Paysandu já do final do primeiro tempo. E do segundo tempo, o Saldiva, o zagueiro do Vasco, faz um gol contra. Um jogo que é para ser tranquilo, uma vitória do Vasco, e o Vasco acabou empatando, mas eu acho que no bônus real, eu acho até que o Vasco conseguiu fazer um jogo interessante, fez um bom jogo, mas começou meio nervoso o time, depois melhorou, fez um primeiro tempo muito bom na minha opinião. No segundo tempo, o Vasco toma um gol, faz um gol contra, parece que o time sente o gol, parece, fica mais nervoso. Apesar da vantagem, o primeiro jogo foi 2-0, o Vasco ainda tinha uma vantagem, apesar do empate, o Vasco ganhou o total, as duas partidas, se juntar os dois para cá, foi 4-2 do agregado. Então, assim, um jogo que o Vasco podia ter mais tranquilidade, teve chance até para fazer mais, eu acho que o Vasco podia ter ganhado, diferença maior, podia ter feito 3, 4 gols. Eu acho que o Vasco perdeu muita chance, desperdiçou bastante chance, mas agora o Vasco está classificado, o Renato Gaúcho tem um treinador que conhece essa competição, então quem sabe o Vasco pode voltar a ganhar, eu acho que 15 anos, se não me engano, vai fazer esse ano, que o Vasco não ganha, se eu ganhar, ou até se ganhar, a Copa do Brasil faz 15 anos, fazer 15 anos, que o Vasco não ganha a Copa do Brasil, então é uma competição importante para o Vasco aí, é, conseguir vencer. O ano passado o Vasco chegou na final da Copa do Brasil, quem sabe esse ano o Renato Gaúcho, o investidor que eu já vou falar, quem sabe o Vasco consiga chegar hoje em mais um ano da Copa do Brasil, quem sabe consiga conquistar. Eu acho que é um título viável, Flamengo, por exemplo, que Flamengo e Palmeiras que são um grande favorito. Eu vou ser mencionar para vocês, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu o resultado do jogo, o Flamengo ainda não jogou nesse exato momento. Estou gravando esse vídeo. Eu não sei se o Eco postar já vai ter começado, já vai ter terminado o jogo do Flamengo. O Flamengo ainda vai jogar. Flamengo e Palmeiras que são grandes favoritos, na minha opinião, para ganhar a Copa do Brasil, mas eu acho que os dois times vão priorizar, vão dar mais atenção para a Libertadores, para o Brasileiro. Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer do Brasileiro, da Libertadores, se for eliminado, acho que vai dar uma atenção maior para a Copa do Brasil, mas eu acho que o Vasco tem sim condição de chegar. E o mata-mata, tudo pode acontecer. É, Foi um pouco sobre essa venda da SAF, que dá para dizer que é o principal assunto hoje da torcida do Vasco, dos canais de Vasco. O Vasco está muito avançado, de acordo com o notícia, inclusive, do campeão, do notícia que tem saído. O Vasco está muito avançado para vender a SAF. Inclusive, até o pai do Marco Faria Marques, do Zé Amarque, né? Parece que está sendo terminador, parece que ele botou garantia, botou bem. Então, assim, uma negociação que está muito avançada, de acordo com algumas informações, parece que é algo em torno de 2 bilhões a 2,5 milhões. Então, assim, é uma negociação que está muito avançada. Eu acho que para a construção do Vasco é interessante sim você ter um investidor, você ter uma pessoa que botando dinheiro, injetando dinheiro. E quer o que, eu acho que cada um tem sua opinião, eu acho que tem que respeitar a opinião de cada um, quem é contra, quem é a favor. Eu acho difícil alguém estar em cima do muro, mas eu acho que tem quem é contra, quem é a favor. Isso faz parte, mas eu acho que o futebol hoje em dia, meu Deus, está muito caro, é muito dinheiro. Eu acho que o Vasco tem sim um grande potencial
Vasco toda uma potência, tem potencial de fato de arrecadação, mas o Vasco tem dívida para pagar, tem recuperação judicial, precisa investir no CT, precisa investir no time, tudo isso é dinheiro. Eu acho que esse processo de construção um investidor, depende de você tendo que demorar 5 6 anos se ser uma venda da SAF, depende você pode diminuir esse tempo para 3 4 anos, até menos, né? Até menos, você pode pagar toda a dívida, e montar um investido CT, investir no CT, fazer um CT moderno. Então assim, até menos tempo você pode montar um time muito competitivo. E esse processo de construção do Vasco que pode ser acelerado bastante com a venda da SAF. O Marco Fayamack, de acordo com o que eu ouvi, parece que o patrimônio dele é de algo todo de 8 a 9 bilhões, é muito dinheiro, tá, gente? E parece que todo o negócio dele, as empresas dele, o dinheiro lá das empresas, que tem o dinheiro, a arrecadação, as receitas da empresa, parece que é algo todo de 30 bilhões, é muito dinheiro. E ainda tem do dinheiro do pai, é dinheiro da Kefisa, parece que o pai dele também tem um patrimônio de algo todo de 8 bilhões, parece. E tem um negócio juntando todas as empresas lá do José Amac, que é o dono da Kefir, parece que é 25 milhões. Então, é o cara que vem de uma família assim de pessoas que mexem, que tem grandes empresas, que mexe com o banco, é de banqueiro. Ele também parece que é banqueiro. Então, assim, é um cara que tem muito dinheiro, é um cara que tem capacidade, é um cara muito sério. Eu acho que aquele pelo lado que ele é um empresário e por vencer pro futebol, ele pode sim também ser pensando em lucro, pensando de. Não que eu fale lucro é pegar o dinheiro do Vasco, vender jogador e pegar o dinheiro, não é isso. Isso não, é como a 107 fez, como a 107 parece que pegou o dinheiro do Vasco, não desse jeito. Mas divulgar, parece que o texto mesmo que fez isso, se não me engano. Parece que pegou dele do Botafogo e mandou para Portugal. Mas, enfim, mais falar sobre o Vasco, desse texto, outras questões para cada um com seu problema, né? Mas, enfim, ele pode, não, digamos assim, ganhando dinheiro, pegando dinheiro do Vasco, é mais divulgando, né, a sua empresa. Eu acho que para ele é muito mais interessante montar um time competitivo, ligando pro título. É muito mais interessante o time estar numa condição boa da tabela. É muito mais interessante para ter poder gosto dele, para divulgar a marca, depois quem sabe patrocinar com alguma empresa dele, o Vasco, divulgar seu negócio. O Vasco tem uma grande torcida, então ele com certeza sabe do potencial. Eu acho que hoje a questão de negócio, doar um time de futebol a SAF como negócio, talvez seja apreciado, você divulgar o seu produto, sua marca, e eu acho que é interessante. Então acho que para o processo de construção do Vasco, você ter um investidor sério é muito bom, é muito interessante. Eu acho que o Marco Paembac tem capacidade, apesar de não ser um cara que tem uma experiência tão grande com futebol, mas é um cara que sabe mexer com dinheiro, é um cara que tem muito dinheiro, pode sim isentar uma grana pesada isentar uma grana pesada aí do Vasco, isentar uma grana pesada aí do Vasco, botar um aporte aí financeiro que, de acordo com algumas pessoas, para 200 milhões por ano, de 5 anos, né, algo todo de 1 bilhão de reais durante 5 anos, e é um dinheiro considerado, é um dinheiro que pode ajudar bastante o Vasco, que é de investimento do CT, que é em torno de 100 a 150 milhões. Então acho que pode sim ser um negócio que pode ser muito interessante para o Vasco. Bom, gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o joinha, valeu e fui.